Teve uma época em que o Brasil inteiro tinha um compromisso diário e ninguém ousava marcar nada nesse horário. Não era reunião, não era futebol, não era feriado. Era novela. E não importava se você estava cansado, se tinha visita em casa ou se o dia tinha sido longo. Quando o relógio batia, a casa parava. A reunião ficava vazia, as conversas diminuíam e o silêncio só era quebrado pelo som da televisão ligada. Às vezes era a TV chiando, às vezes alguém levantando para ajustar a antena e às vezes um psiu pedindo silêncio. Quem viveu nos anos 80 sabe, novela não era só entretenimento, era evento nacional. Era o momento em que a família se reunia na sala, cada um no seu lugar de sempre, esperando a música de abertura começar. Era ali que a rotina parava e a história começava. Hoje, no fundo do baú, a gente vai abrir a memória, voltar no tempo e lembrar das novelas que paravam o Brasil nos anos 80. Nos anos 80, a TV era o principal lazer do brasileiro. Não existia celular, não existia internet, não existia streaming. Se você queria se distrair, se informar ou simplesmente descansar, era a televisão. A TV ficava ligada na sala, geralmente em cima de um móvel de madeira, muitas vezes em preto e branco, com antena que precisava girar. Tudo isso só para a imagem parar de chuviscar. E quando finalmente acertava, ninguém podia esbarrar, ninguém podia mexer, ninguém podia trocar de canal. A novela reunia todo mundo: pais, filhos, avós. Às vezes, até o vizinho aparecia bem naquele horário. Até quem dizia que não gostava, sentava e assistia. E no dia seguinte, a novela virava assunto obrigatório. Na escola, alguém sempre começava a conversar. No trabalho, era assunto no café. Na fila do mercado, no ponto do ônibus, na padaria. Era como se o Brasil inteiro tivesse assistido a mesma coisa ao mesmo tempo. E de certa forma, tinha mesmo. Roque Santeiro. Se existe uma novela que definiu os anos 80, foi essa. Não era só sucesso, era fenômeno. O Brasil inteiro queria saber: Roque Santeiro morreu ou não morreu? Essa pergunta atravessava gerações. Criança ouvia os adultos comentando, adulto discutia no trabalho, idoso acompanhava cada detalhe. Todo mundo tinha uma teoria. Os personagens viraram ícones nacionais. Você conhecia pelo nome, pelo jeito de falar, pela roupa, pelo comportamento. As falas viravam até bordões. Frases que saíam da televisão direto para a rua. E a cidade fictícia parecia mais real do que muita cidade de verdade. Era como se todo mundo conhecesse aquele lugar, como se tivesse passado por lá alguma vez na vida. Era impossível não assistir. E mais impossível ainda, não comentar no dia seguinte. Quem assistiu queria comentar, quem não assistiu queria ouvir. Roque Santeiro não era só novela, era assunto garantido na escola, no trabalho, na mesa do jantar e até com desconhecidos. Era daquelas histórias que todo mundo sentia que fazia parte. Vale Tudo. Essa novela fez algo raro, fez o Brasil parar. Para refletir, a pergunta era simples: vale a pena ser honesto no Brasil? Não era uma pergunta só da novela. Era uma pergunta que entrava na sala de casa, sentava à mesa no jantar e ficava ali, no ar. Essa frase foi repetida em casas, bares, escolas, ônibus e locais de trabalho. Todo mundo tinha uma opinião. Todo mundo tinha um exemplo para contar. Tinha quem dissesse que sim,
Tinha quem dissesse que não e tinha quem ficasse em silêncio. A novela virou espelho. As pessoas se viam nos personagens, se irritavam, se concordavam, se discordavam, e isso fazia cada capítulo parecer importante. Não era só curiosidade pela história, era envolvimento. E quando chegou ao último capítulo, parecia final de Copa do Mundo. Ruas vazias, comércio fechado, televisões ligadas no mesmo canal. Todo mundo grudado na TV, esperando respostas. No dia seguinte, o país inteiro parecia ter acordado comentando a mesma coisa. Vale tudo não foi só uma novela, foi uma pergunta que marcou uma época. Que rei sou eu? Essa novela era diferente. Desde o começo, dava para perceber. Ela usava humor, romance e fantasia para falar de coisa séria. Era ambientada num reino fictício, um lugar distante com reis, rainhas e figurinos exagerados, mas todo mundo entendia que aquilo tinha muito a ver com o Brasil real. As indiretas eram claras, não precisava explicar. Quem assistia entendia. Você ria, mas pensava. Ria das situações absurdas dos personagens caricatos. E logo depois percebia que aquele exagero não era tão exagerado assim. Era crítica disfarçada de humor. Era novela que divertia, mas também provocava. Cada capítulo vinha como uma piada, uma ironia, uma alfinetada. E isso fazia com que o público ficasse preso. Porque não era só curiosidade para saber o que ia acontecer. Era vontade de entender qual era e qual seria a próxima indireta. Que rei sou eu? Confiava que o público ia captar a mensagem e talvez por isso tenha marcado tanto. Baila comigo. Aqui entrava o lado mais emocional das novelas nos anos 80. Era o momento em que o coração falava mais alto. Todo mundo tinha um personagem favorito, um casal preferido e alguém para odiar. E não era um ódio leve não, viu? Era aquele sentimento que fazia você reclamar, discutir e até mesmo mudar de humor. Novela virava torcida organizada. Você torcia, brigava, defendia personagem, como se fosse da família. Tinha personagem que parecia morar na sua casa. Você conhecia os defeitos, sabia quando ia errar e mesmo assim defendia. E quando alguém falava mal, você respondia, porque novela criava vínculo, criava envolvimento e perder um capítulo era perder parte da conversa no dia seguinte. Você chegava na escola, no trabalho ou sentava na mesa de café e percebia que tinha ficado para trás. Todo mundo comentando uma cena importante, uma briga, um beijo, uma revelação. E você ali tentando juntar as peças. Baila Comigo mostrava isso muito bem, que novela não era só história, era sentimento compartilhado. Corpo a Corpo. Essa novela mostrava um Brasil urbano, competitivo e cheio de conflitos. Um Brasil que acordava cedo, corria atrás, disputava espaço. Um Brasil onde nem todo mundo começava do mesmo lugar. Corpo a Corpo falava de poder, de ambição e de desigualdade. Falava de gente querendo subir na vida, de gente passando por cima dos outros e de gente tentando apenas sobreviver. Não era uma história distante, era o Brasil que muita gente via todos os dias pela janela de casa. Muita gente se reconhecia ali. Se reconhecia nos conflitos, nas injustiças, nas escolhas difíceis. E quando você se vê na história, você não consegue parar de assistir, porque deixa de ser só curioso, vira identificação. Cada capítulo parecia continuação da vida real, e isso prendia. Prendia porque fazia pensar, fazia questionar e às vezes até incomodava. Corpo a Corpo mostrava que novela também podia ser espelho, e talvez por isso tenha marcado tanto quem assistiu. Hoje, você perde um capítulo
e assiste depois. Tem replay, tem streaming, tem resumo na internet. Nos anos 80, não. Ou você assistia na hora, ou ficava ouvindo os outros contarem. E ouvir não era a mesma coisa. Quem contava aquecia detalhes, misturava cenas, pulava partes importantes e você ficava tentando imaginar o que tinha acontecido de verdade. Isso fazia cada capítulo parecer ainda mais importante, porque você sabia, se não estivesse ali, na frente da TV, naquele horário, você ia ficar de fora da conversa, de fora das piadas, de fora dos comentários do dia a dia. A novela não esperava, o Brasil assistia junto e quem não assistia, sentia. Essas novelas não eram só histórias, elas entravam na casa das pessoas, organizavam a rotina, ditavam o horário do jantar, o momento do silêncio e a hora de sentar no sofá. Elas se uniam famílias, gente diferente, com opiniões diferentes, vivendo no mesmo momento na frente da mesma televisão e marcaram uma geração inteira. Quem viveu os anos 80 não lembra só das novelas, lembra da sala, do sofá, do cheiro da casa, do som da TV ligada. Lembra de como era viver aquilo. Agora me conta, qual novela dos anos 80 parava a sua casa? Qual fazia todo mundo sentar junto, comentar no dia seguinte e esperar ansioso pelo próximo capítulo? Deixa nos comentários e vamos continuar abrindo juntos esse fundo do baú. Se inscreva no nosso canal, porque ainda tem muita nostalgia guardada aqui. E sempre vai ter uma lembrança esperando para ser reaberta. Até a próxima!